Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio da terceira temporada do Na Mira, e eu estou muito empolgado para gravar esse caso hoje. É uma história que me pegou de surpresa, eu não sabia nada quando eu esbarrei nesse caso, e a partir daí eu entrei em uma investigação muito imersiva para reunir todos os detalhes, e como essa história ela tem reviravoltas atrás de reviravoltas, vocês vão ficar surpreendidos demais com toda a construção da linha do tempo e a narrativa hoje aqui. Então eu espero que vocês gostem. Lembrando que a terceira temporada tem episódios bombásticos, um dos melhores casos que eu já fiz está aqui nessa temporada. Você precisa fazer e conhecer todas as atrações da série como um todo, a primeira, segunda e terceira temporada. Então se você ir na página inicial, você vai rastrear, você vai ver ali série na mira, então você vai poder encontrar tudo, todas as investigações, as peças que eu produzi até este ponto, e eu espero que você goste, incluindo, não deixe de conferir o caso do Dateline, Essa Noite um Homem, que é um programa de televisão de uma emissora que acabou passando dos limites e terminou em tragédia. É um caso bombástico, então confira, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário, tá bom? E a gente vai começar esse caso agora. Essa história começa em Chicago. Paul Fronczak tinha 10 anos quando foi caçar presentes de Natal no porão dos seus pais. Ele empurrou um sofá para o lado para poder entrar no espaço de rastreamento. O pai estava trabalhando e a mãe estava limpando a casa no andar de cima. Então, lá, o Paul descobriu 3 caixas misteriosas, cheias de cartas, cartões de condolências e recortes de jornais. Uma manchete dizia 200 buscas por bebê roubado. Outra dizia: mãe pede a sequestrador que devolva o bebê. De repente, o Paul reconheceu seus pais. Eles estavam parecendo perturbados e muito mais jovens. Então, o Paul leu que filho bebê do casal, seus pais, Paul Joseph, havia sido sequestrado. E ele disse: espera aí, sou eu. Era um conto e tanto. Em 26 de abril de 1964, a 1h20 da manhã, a mãe do Paul, Dora Fronczak, deu à luz a um menino no quarto 418 da Mayer House, a ala da maternidade do hospital Michael Reese. O Paul pesava 3,5 kg e ele tinha uma cabeça saudável, de cabelo preto e a pele ligeiramente azeitonada. Ele era tão perfeito quanto poderia ser. Ela havia amamentado o bebê durante todo o dia, quando ele não estava dormindo com outros bebês no berçário. Este era o segundo filho do casal. O primeiro havia falecido após um parto prematuro. Foi tudo lindo. No dia seguinte, o pai do Paul foi trabalhar e a mãe ficou no hospital. Naquela manhã, uma enfermeira trouxe o bebê enfaixado do berçário e o deu a Dora, que o alimentou pacificamente durante 30 minutos, até que outra enfermeira entrou no quarto 418. Sem dizer uma palavra, essa outra enfermeira foi até a cama da Dora, ergueu o cobertor de algodão azul que cobria o bebê Paul, estudou o rosto do bebê por um momento, então abaixou o cobertor e saiu. Em retrospecto, isso poderia ter parecido um comportamento estranho para alguns. Não pareceu a Dora tão alarmante. Mais tarde naquele dia, às 13h40, a mesma enfermeira voltou ao quarto. Um dos pediatras quer examinar seu filho. Ela explicou calmamente. A Dora segurava o bebê para outra mamada. E a enfermeira disse: eu preciso levá-lo agora. Então a Dora entregou o bebê à enfermeira. A enfermeira saiu e caminhou rapidamente pelo corredor do quarto andar, desceu as escadas e nunca mais voltou. Às 13h50, 10 minutos depois que a enfermeira misteriosa levou o bebê de Dora, Martha Vinson, a enfermeira designada para o berçário de recém-nascidos do hospital, entrou no quarto e viu que a Dora estava de mãos vazias. Onde está o seu bebê? Eu preciso levá-lo de volta para a enfermaria. Então a Dora explicou que uma enfermeira diferente já havia vindo e feito a internação. Sem demonstrar nada, a enfermeira saiu para resolver a confusão. Na verdade, ela já sabia que havia um problema muito grande.
Ela imediatamente notificou o chefe de segurança do hospital, que rapidamente contatou todas as enfermeiras e supervisoras da maternidade para perguntar sobre a enfermeira misteriosa. Várias pessoas a tinham visto pelo menos 7 vezes naquele dia e no dia anterior, mas ninguém a questionou. Então, uma enfermeira foi avisada que o bebê se foi e foi enviada para ficar com a Dora no quarto, para impedir que ela descobrisse qualquer coisa. Essa enfermeira ainda era estudante na época e era muito jovem. Então a Dora foi distraída com aula de banho, aula de alimentação, e foi algo horrível para a enfermeira porque a Dora estava esfuziante de felicidade, passando de atividade para atividade sem nem imaginar a fatalidade. Enquanto ela precisava observar a mãe alegre e contente, ela tinha que fingir que estava tudo bem quando não estava. A equipe do hospital percebeu que algo estava parecendo ser maior do que era, e uma busca frenética logo começou. Todos os quartos do hospital foram revistados. No entanto, o hospital não notificou as autoridades ou os pais do bebê até aquela tarde. Então, às 15 horas, o hospital ligou para o pai, Chester Fronzak, na fábrica onde ele trabalhava como mecânico, e eles foram direto. Seu bebê foi sequestrado. Chester teve que sair do trabalho, ir ao hospital e então contar à esposa que o bebê havia sumido. Você acha que está segura, você acha que está em hospital e é aí que o seu bebê é sequestrado, foi o que ficou evidente. Então, a maior caçada da história de Chicago foi lançada, envolvendo 175 mil funcionários dos Correios, 200 policiais e o FBI. Eles revistaram 600 casas durante a meia-noite, porta em porta, mas sem sucesso. Enquanto o retrato falado da sequestradora passava na TV, uma mulher reconheceu. A mesma pessoa tentou roubar a bebê que estava no seu quintal uma semana antes. Animado com sua descoberta, o Paul subiu as escadas com um punhado de recortes para perguntar à mãe se eram sobre ele. Quem são esses, mãe? O rosto da Dora ficou profundamente vermelho e por um momento ela não conseguiu nem falar. A Dora reagiu com raiva. Como você ousa bisbilhotar nessa casa? Isso não é da sua conta! E o Paul disse, mas são sobre mim. Este sou eu, não é? E ela disse, sim, são sobre você. Ele continuou insistindo em mais perguntas, então ela admitiu, sim, você foi sequestrado, nós o encontramos, nós o amamos, e isso é tudo que você precisa saber. Nós nunca mais vamos falar sobre isso, Paul. O Paul sabia que não deveria tocar no assunto novamente, então ele não fez, por mais de 40 anos. Mas a sua curiosidade não foi satisfeita e muitas vezes, quando estava sozinho em casa, ele voltava sorrateiramente para o forro, para ler mais. Foi assim que ele soube da próxima parte da história. Após o sequestro, a Dora e o Chester ficaram internados por uma semana, esperando por notícias. A enfermeira que ficou com Dora relatou que ela chorava muito e, como era muito católica, também fazia muitas orações. E o marido também era católico e eles oravam juntos também. E constantemente a Dora perguntava à jovem enfermeira: por que Deus está fazendo isso comigo de novo? E ela respondia: eu não sei. Quando voltaram para casa, foram perseguidos pela imprensa. E apesar de toda a publicidade, não havia pistas confiáveis. A Dora e o Chester apareceram na TV. Era evidente os seus rostos assombrados e exaustos, pálidos sob as luzes da câmera, e eles apelaram diretamente ao sequestrador. Cuide bem dele, faça com que ele coma o suficiente. E a Dora implorou por vários dias. Por favor, ele é tudo em quem construímos nossas esperanças para o futuro. Por favor, reentregue o bebê para nós. A polícia perseguiu centenas de pistas, incluindo uma mulher que ligou para dizer que sabia quem levou o bebê. Estranhamente, ela acabou sendo esposa de um chefão do tráfico que aparentemente estava chateado porque seu filho adotivo foi removido de sua casa pelas autoridades.
No final de outubro de 64, a Dora recebeu um telefonema. A pessoa na outra linha disse que devolveria o bebê se os Fronczaks pagassem um resgate de $10.000. A polícia montou uma armação com uma sacola recheada com jornal cortado para se assemelhar ao dinheiro e capturar o suspeito. Mas aquilo acabou se revelando uma farsa. O bebê havia desaparecido sem deixar rastros. A investigação foi discretamente arquivada e a história desapareceu das manchetes e depois dos jornais. Então, em março de 66, quase 2 anos depois, Dora e Chester receberam uma carta do FBI. Um menino havia sido encontrado em Newark, Nova Jersey, que correspondia à descrição do seu filho. O menino havia sido abandonado em um carrinho de bebê em um movimentado shopping center em julho anterior e foi colocado com uma família adotiva, os Eckarts. Os Eckarts, um casal, foi descrito como pessoas inacreditáveis. Eles tinham mais de 100 fraldas na casa e serviam constantemente como lar temporário para menores. E durante o tempo que eles passaram com o Paul, eles perceberam que ele amava arrumar o cabelo, amava música, amava brincar fora. Ele era tão encantador que inundou a casa de amor. E a família passou a amá-lo profundamente. E o Estado disse: por que vocês não escolhem um nome para ele? Então eles disseram: nós vamos chamá-lo de Scott Minkley, porque ele é um guerreiro e um lutador. Antes do FBI recorrer a Dora e Chester, vários jornais de Nova York tentaram encontrar os pais do menino. As autoridades acharam que seria fácil achar os pais do Scott, mas não foi. Enquanto isso, a família Eckert se apaixonou profundamente e disse: nós queremos adotá-lo. Então, antes que pudessem, no entanto, um detetive da polícia teve a ideia de que o Scott poderia ser o bebê desaparecido de Chicago. E o FBI começou a testar esse palpite. Não havia muito o que fazer, não havia registro do tipo sanguíneo do Paul e o hospital não havia coletado as impressões digitais ou pegadas do bebê. Tudo o que eles tinham era uma única fotografia tirada no dia em que ele nasceu. E o formato da orelha do bebê naquela foto era muito semelhante ao do menino adotado. E naquela época o formato da orelha de um bebê era muito significativo para fazer identificações caso acontecesse algo complicado. Eles acabaram testando mais de 10.000 meninos que poderiam ser Paul. E o Scott era o único que eles não puderam excluir totalmente. Então os Fronczaks ficaram entusiasmados com a notícia. Naquela época o FBI era a autoridade de elite. Quando eles diziam algo, as pessoas simplesmente acreditavam. 3 meses depois, Dora e Chester dirigiram de Chicago para encontrar o menino que poderia ser seu filho nos escritórios dos serviços infantis de Nova Jersey. Todos os 3 haviam passado por uma série de testes psicológicos antes da reunião, e a Dora e o Chester também tiveram que ser aprovados para adotar o menino, agora conhecido oficialmente como Scott. Então, um agente do FBI acompanhou o Paul até os pais e o deixou para se conhecerem por um tempo. Tudo o que restaria nesse momento era saber se a Dora e o Chester reconheceriam o bebê como seu. Quando a Dora o pegou, ela olhou para ele e ela exclamou: meu Deus, esse é o meu bebê. Na sala do lado estavam os Eckarts e eles ouviram o quase grito da Dora e confrontaram suas emoções confusas. Naquele momento foi descoberto que Scott na verdade era o Paul, o bebê roubado. E foi um som maravilhoso para eles. Claro que, em partes, eles amavam muito o Scott, Paul, mas ficaram muito felizes em ver que uma família que estava separada por tanto tempo estava se reunindo novamente. E eles conheciam muito bem o caso, eles se lembravam vividamente da Dora chorando na televisão, pedindo que devolvessem seu filho. Aliás, isso ficou cravado na memória da maior parte do país. Várias pessoas ficaram completamente quebrantadas ao ver a Dora e o Chester, que estava sempre com ela, abraçando-a, segurando-a. E esse caso reverberou de estado a estado, de norte a sul. Acontece que o casal tinha uma outra filha, chamada Janet, que era jovem e também muito apegada ao Paul. E haviam 2 policiais conversando no corredor. E um deles se inclinou para o outro
e sussurrou algo. E então Dora ouviu uma bomba. Algo que foi apenas autossuficiente para que ela ouvisse. Ela não tinha compreensão e também não estava muito claro o que eles realmente estavam dizendo. Então isso ficou entre ela e eles, sem que eles soubessem que ela tinha ouvido. Dora e Chester levaram Paul para Chicago e o adotaram formalmente. Logo em novembro, outro filho do casal nasceu, o David. E os pais do Paul tinham perdido os primeiros passos, as primeiras palavras, as primeiras comemorações, e então passaram a fazer constantes vídeos caseiros, registrando os momentos em família, incluindo churrascos, festas e feriados. Na manhã de Natal, o pai acordava o David e o Paul e dizia: "O Papai Noel está aqui." E eles saíam procurando os presentes. A educação familiar era muito genuína. O pai trabalhava em uma fábrica e ganhava bem, então ele sempre tinha um carro novo, sempre havia férias de família, tudo era perfeito. Era uma família católica muito devota, pessoas comportadas, de caráter, pessoas honestas. Mas o Paul sempre teve uma sensação estranha. E depois daquela descoberta aos 10 anos, ele passou secretamente a desconfiar que não era o bebê roubado. Havia pequenas diferenças na forma como ele e o seu irmão David, o filho que o casal teve depois, eram tratados e na forma como interagiam com os pais. Não eram evidências descaradas ou escancaradas, eram coisas pequenas. O David parecia ter uma camaradagem mais fácil com o Chester. O relacionamento do Paul com o pai parecia que não era tão livre. Outra coisa era as semelhanças de personalidade ou de gostos, que era completamente distinta. Mais tarde, os pais deram ao David um grande quarto próprio perto do quarto deles, enquanto o Paul, que era o filho mais velho, recebeu o quarto menor mais adiante no corredor. Obviamente, os Fronzaks eram pais amorosos e compreensivelmente super protetores com o Paul. E o David e o Paul sempre foram muito conectados, mas na adolescência os caminhos passaram a se distanciar. E às vezes isso levava a confrontos. O Paul foi enviado para uma escola católica com um código de vestimenta rígido, mas gostava de rock e usava cabelo comprido. E ele aprendeu a tocar baixo sozinho. Certa vez, durante uma discussão acalorada sobre o comprimento de seu cabelo, a Dora disse: "Eu gostaria que nunca tivesse encontrado você." Isso doeu profundamente nele. Depois de terminar o colegial, o Paul saiu de casa para ser baixista de uma banda de rock no Arizona. Ir embora foi a coisa mais fácil. Ele chegou a ficar quase que o ano inteiro sem falar com os pais. 5 anos depois, quando a banda se separou, ele voltou para Chicago, mas logo ficou inquieto e se juntou ao exército por 1 ano. Eventualmente, ele se estabeleceu em Las Vegas e depois se mudou trabalhando como vendedor e posteriormente como modelo e ator. Entre os filmes que ele participou, Paul foi um dublê do George Clooney na franquia 11 Homens e um Segredo. Depois ele apareceu em A Hora do Rush 2. Ele é um figurante de braços dados com uma mulher. E ele se mudou pelo menos 50 vezes e teve bem mais de 200 empregos. E não importa para onde quer que ele fosse, ele sempre teve aqueles recortes de papel consigo. Em 2008, Paul se casou pela segunda vez com uma professora chamada Michelle. Eles haviam se conhecido em um site de encontros. Então um dia, o Paul contou a ela: eu fui sequestrado quando era bebê, fiquei desaparecido por alguns anos, mas o FBI me encontrou e eu estou aqui. Isso era tão explosivo que ela nem acreditou no começo, porque ele contou como se não fosse uma grande coisa. Fui sequestrado, mas tá tudo bem. E ela notava que o Paul parecia estar procurando alguma coisa, principalmente pelos trabalhos dele, onde ele era rodeado de atenção. Só que ela percebia que essa procura não levava especificamente ao que ele queria encontrar. Logo, o Paul e a Michelle tiveram uma filha, e obviamente o Paul e a esposa ficaram com a bebê o tempo inteiro no hospital, e o Paul ficou muito encantado com a sua filha. Então o obstetra chegou e perguntou sobre o histórico médico das famílias do casal. O Paul percebeu que não tinha certeza de como responder. Desde que havia descoberto sobre o sequestro, ele se perguntava se realmente era o filho verdadeiro de seus pais. Ele pensava: quais são as chances de eu ser esse bebê levado de Chicago? Ele foi encontrado tão longe e parecia tão insondável, e no fundo ele sempre sentiu que não se encaixava.
e os pais pareciam ser mais próximos do David. Todos eles eram quietos e reservados, enquanto Paul era extrovertido, gostava de música alta, motos velozes. Havia muitas diferenças de personalidade. O David parecia exatamente como seu pai, nos maneirismos, nas expressões faciais, em tudo. O Paul, por outro lado, não parecia nem com a mãe, nem com Chester. Então, somando tudo isso naquele momento, ele se perguntou outra vez: será que eu sou mesmo esse bebê roubado? Ao longo dos anos, ele sempre quis secretamente fazer um teste de DNA com seus pais. Não porque não estava feliz, mas ele só queria saber a verdade. Mas ele sempre encontrou uma razão para nunca fazer isso. E ele também não queria machucar os pais. Mas naquele ponto, ele tinha convicção que precisava saber a verdade. E ele adiou a todo custo aquela escolha. Mas então, em 2012, Paul viu kits de DNA sendo vendidos sem receita e comprou alguns. Quando os pais do Paul vieram de Chicago para uma visita, o Paul criou coragem para tocar no assunto. Cerca de 1 hora antes de partirem, inicialmente ele estava lá com aquele jeito bem-humorado dele. Vocês querem pizza? E super engraçado e tal. A esposa do Paul estava ali, nem ela imaginava que estava por vir. Ele era muito brincalhão, ele era pra cima e de repente ele soltou um explosivo. Vocês já se perguntaram se eu sou filho de verdade de vocês? Tanto a Michelle quanto os pais do Paul ficaram perplexos e eles disseram sim. E então ele disse: vocês gostariam de descobrir? Os pais, pegos totalmente desprevenidos, concordaram, em choque. Minutos depois, todos haviam esfregado suas bochechas e os kits foram lacrados. Então Paul levou seus pais ao aeroporto. Mas quando o avião pousou, algumas horas depois, a Dora e o Chester mudaram de ideia. Obviamente, eles tiveram tempo para pensar e processarem tudo aquilo. Eles ligaram para o Paul e disse: não envie os testes, você é nosso filho e pronto, final. Não faça isso. A Michelle, obviamente, entendeu o que estava acontecendo e ela sabia que o casal tinha o seu lado da razão. E ela desencorajou o Paul a fazer o teste. Ela disse: não mexa com isso, deixa pra lá. Então o Paul manteve esses kits trancados na gaveta por algumas semanas. Ele lutou com isso vários dias porque ele amava os pais e queria respeitar os seus desejos, mas ele pensou, sabe, às vezes você só precisa fazer o que acha certo. E como eu posso estar errado tentando encontrar a verdade? Então ele enviou as amostras. Alguns dias depois, ele estava no trabalho quando recebeu um telefonema sobre os resultados. Depois de responder algumas perguntas de segurança, ele foi informado que não havia possibilidade remota de ser Paul Fronczak, filho biológico da Dora e do Chester. Ele agradeceu e desligou tranquilamente. Então, o choque veio. Ele sentiu que a sua vida como conhecia havia acabado. A cor sumiu do rosto dele e ele não conseguia pensar, ficou suado. Ele enviou para a esposa e ela ficou perplexa. Ele disse: eu não sou o Paul Fronczak, eu não sei o meu aniversário, eu não sei onde nasci, eu não sei quem são meus pais, eu não sei nem quantos anos eu tenho. E a esposa ficou em choque. Ela disse: meu Deus. Os resultados levantaram duas questões urgentes. Quem eram os pais do Paul, senão Dora e Chester? E o Paul pensou: o que aconteceu com o verdadeiro Paul? Então, antes de contar a notícia aos pais, o Paul ligou para o jornalista investigativo de uma emissora filiada, local, de Las Vegas, George Knapp, e ele pediu ajuda. Então, o Paul decidiu escrever um e-mail para sua mãe e pai, em vez de dar a notícia por telefone. Assim, ele pensou que o casal pelo menos teria um tempinho para dirigir a notícia antes de se falar. Então, ele abriu o e-mail dizendo: primeiro, eu sou seu filho e sempre serei. Mas os resultados do teste de DNA voltaram e eu descobri que não sou o seu filho biológico. Eu não sou o garoto sequestrado. Isso significa que o verdadeiro Paul Joseph Fronczak pode estar lá fora, sem saber quem ele é. No e-mail ele contou sobre a reportagem que iria sair na TV e pediu o apoio dos pais. Ele disse: espero que vocês estejam do meu lado ao longo desse processo. Ele esperava que os pais ficassem chateados, que a história estivesse prestes a ir a público. Afinal, eles o avisaram repetidamente quando era jovem para não mencionar a ninguém o que havia acontecido. Nunca. Até porque os pais ficaram
profundamente traumatizados com toda a publicidade na época do sequestro. E quando chegou o grande dia do Paul falar ao telefone com a mãe, ela estava furiosa. Por que você está fazendo isso? Não somos uma família boa para você? Por que você quer procurar outros pais? Você está revivendo o pesadelo outra vez! Por que quer fazer isso conosco? Aí, de repente, o pai pegou o telefone da Dora e chamou o Paul de babaca e encerrou a chamada. A notícia saiu em uma filial de Las Vegas, mas após a exibição da reportagem, a emissora recebeu ligações de dezenas de outras emissoras. E a história explodiu. Logo, Paul Joseph Fronczak foi uma notícia nacional mais uma vez. Sua família, que evitava a mídia, ficou tão furiosa que não falou mais com ele. David abraçou a dor dos pais e também cortou os laços com o irmão. Enquanto Paul dizia, olha, a principal razão pelo qual estou fazendo isso é encontrar o filho verdadeiro dos meus pais. Eles foram os pais mais incríveis. O melhor presente que eu poderia dar a eles seria encontrar o filho sequestrado. E eu pensei que a melhor maneira de fazer isso seria invocar a ajuda da mídia. Uma consequência de ir a público foi que o FBI reabriu o caso de sequestro do Paul Fronczak e eles localizaram 10 caixas cheias de arquivos do caso original em Chicago. Mas como os resultados do DNA provaram que ele não era o bebê roubado, o Paul não tinha direito nenhum de saber qualquer avanço da investigação. Eles basicamente disseram, você não é da família, você não é ninguém, o caso é nosso agora. Bom, no entanto, o Paul falou com um dos agentes aposentados do FBI que trabalhou no caso original, Bernie Carey, que admitiu que alguns membros da equipe não estavam convencidos que haviam encontrado o menino certo, e na época houve um pacto entre o FBI e as autoridades policiais. Também ficou claro que o FBI não apenas encobriu tudo isso, como o FBI também não estava muito interessado em reativar as chamas do que aconteceu. Afinal, esse caso era uma bomba para a agência. Eles deliberadamente entregaram um bebê errado a um casal. Mas o Paul teria mais sorte na busca por seus pais biológicos. Uma equipe de voluntários chamada Detetives DNA assumiu o caso dele gratuitamente, liderados pela genealogista genética Cissy Moore, que já apareceu aqui naquele caso bombástico, o 100º episódio da série, que é a bebê abandonada ao lado de uma lixeira que a ajudou a resolver um caso de homicídio vários anos depois. Eles usaram uma combinação de testes de DNA e técnicas clássicas de investigação. Pesquisas em jornais, registros públicos, eles vasculharam as mídias sociais e também fizeram inúmeras entrevistas por telefone. E embora o Paul tivesse sido encontrado em Nova Jersey, eles rastrearam sua família até o Tennessee. Enquanto isso, seu teste de DNA revelou raízes judaicas. E a Cissy disse que sabia que um lado da família dele tinha que ter um avô judeu. Mas a árvore genealógica demorou para avançar. Eles não encontravam especificamente ninguém. Então, haviam muitos contratempos. E de repente surgiu um nome. Alan Fish, um primo de segundo grau. O Paul ficou muito empolgado. Afinal, eles compartilhavam os mesmos bisavós. E depois de muita procura e zero respostas, essa virada era extraordinária. Mas então eles descobriram que o Alan também havia sido adotado e isso não iria ajudar muito. Então eles perceberam que se resolvessem os mistérios sobre o Alan, poderiam chegar às respostas sobre o Paul. E como o Alan foi adotado legalmente, isso era promissor. Ao contrário do Paul, que havia sido abandonado, para Alan haviam documentos que revelavam quem eram seus pais biológicos. E ele conversou com o Alan e eles combinaram de se encontrar em Nova York. E era uma procura e tanto, afinal o Alan também queria saber mais sobre seus pais biológicos. Alguns dias antes da viagem, o Alan não estava se sentindo bem. Então ele foi para o hospital e algumas horas depois deu seu último suspiro. O Paul ficou arrasado e começou a chorar assim que soube. O Alan tinha filhos, uma esposa, e estava tão empolgado para conhecer o Paul que aquilo tudo foi uma perda terrível. Ainda assim, eles conseguiram abrir os documentos do Alan, mas só havia o nome da mãe. Então, após muita investigação, eles chegaram até o pai biológico, um homem chamado Lenny, e eles ligaram para ele. Senhor, você conheceu uma garota chamada Mary? E ele, ai meu Deus, sim!
Eu tinha 15 anos e ela morava na mesma rua que eu. Nós tivemos um relacionamento de no máximo 10 segundos, literalmente. Ela tinha uma queda por mim na época e eu era boxeador e vocês sabem. E aí eles disseram: olha, senhor, nós temos uma boa e má notícia. Você é pai de Alan Fish e ele está procurando por você há muito tempo. Ele ficou maravilhado. Aquilo era estranho, mas era bom. Ele descobriu um filho que nem sabia que tinha. Então ele pensou um pouco e disse: tá, peraí, mas qual é a má notícia? E eles disseram: ele faleceu há 8 meses. Ele ficou arrasado porque ele queria conhecer o filho e de repente eles estavam dando o filho e tirando dele alguns segundos depois. Só que o Lenny compartilhava 6% do DNA do Paul e ele foi informado sobre o Paul e disse: eu ajudo no que vocês precisarem. E obviamente isso fez com que a árvore genealógica avançasse, pois os primos do Lenny poderiam ser os pais do Paul. Nesse ponto, a busca do Paul era incansável. Ele recebia milhares de e-mails de homens que pensavam ser o Paul. A casa do Paul e da Michelle lotava de cartas e telefonemas o dia inteiro. E a Michelle começou a ficar frustrada, principalmente porque ele chegava do trabalho e ia direto para o computador olhar os e-mails. Ele não estava mais presente. E chegou a um ponto em que cada minuto acordado, o Paul estava fazendo algo relacionado à sua busca. E a Michelle disse: ele está tão engajado nessa procura que ele não está vendo o que tem. Um dia a Michelle olhou para o Paul e disse: isso nunca vai parar, não é? Você não vai conseguir ficar longe disso. Então a Michelle ficou muito abalada porque ela não casou pensando em um dia se separar. E eles permaneceram como bons amigos, mas foi doloroso. E o Paul admitiu que a sua obsessão com a investigação contribuiu para com o rompimento. E passaram-se meses antes que fizessem uma descoberta. E então uma conversa com um dos parentes em potencial do Paul mencionou que havia alguma coisa sobre talvez gêmeos desaparecidos na família. E então foi quando a equipe soube que finalmente estavam indo na direção certa. A genealogista Michelle Trossler montou uma parede de adesivos para o caso e eles fizeram todos os tipos de conexões possíveis. E em 3 de junho de 2015, 2 anos depois da investigação ter começado, o Paul recebeu um telefonema da Cissy, no Viva Voz com toda a equipe. O que você acha do nome Jack? E ele disse: é um nome forte, é um bom nome. E ela disse: bem, esse é o seu nome. Foi assim que ele descobriu que nasceu como Jack Rosenthal e que era 6 meses mais velho do que sempre pensara. Seu aniversário era em 27 de outubro de 1963. E havia uma outra bomba. Ele tinha uma irmã gêmea chamada Jill, mas ela, assim como ele, também havia desaparecido. Então agora o Paul tinha uma terceira pessoa para encontrar. Um registro de jornal acabou revelando que o senhor e a senhora Gilbert Rosenthal tornaram-se pai de gêmeos, de um menino e uma menina, no Hospital Municipal Atlanta. E ele nasceu 14 minutos depois da irmã. Então, assim que eles entenderam quem eram seus pais, eles puderam começar a encontrar outros parentes, tias, tios, primos, netos, e descobrir quem concordaria em falar com ele, para que ele pudesse colocar todas as peças na mesa, ou melhor, juntar as peças. Os pais, infelizmente, perderam a vida muitos anos antes, e os 2 parentes sobreviventes mais importantes eram outros 3 irmãos do Paul. Só que uma das irmãs, Karen, acabou falecendo de uma doença cardíaca anos antes, aos 47 anos. Então havia restado a irmã biológica Linda e o irmão biológico Fred, que estavam vivos e bem. O Fred nasceu poucos meses antes do desaparecimento dos gêmeos. E a irmã Linda tinha 4 anos na época. Então, quando ele ligou para o Fred e disse: olha, eu sou Jack Rosenthal, eu sou um dos gêmeos, o Fred disse que não tinha ideia de quem era Jack e quem eram os gêmeos. Ele não sabia sobre quem o Paul estava falando. Eles não apenas tinham sido apagados da família, os gêmeos, mas a existência deles, ao que parece, nunca foi discutida. O irmão ficou chocado que os pais ocultaram tal segredo, sem contar que houve até uma certa dificuldade dele realmente acreditar no que estava ouvindo.
e o Paul teve que enviar muita papelada para ele ser convencido. Então, o Paul começou a descobrir sua família. Ele sempre foi atraído pela música e ficou encantado quando viu que seu primo Lenny Rourke também era músico e havia cantado doo-wop na década de 50. E ele disse: "Para mim, isso realmente prova que você não precisa ser criado por seus pais verdadeiros para ter as mesmas qualidades e características. Como habilidade musical, eu nunca fui exposto a isso. Eu nunca fui atraído de alguma forma para ser fisgado. E eu toquei em bandas toda a minha vida. Eu simplesmente me envolvi sem entender de onde vinha esse desejo." E quando ele conheceu os membros da família que o quiseram receber, principalmente esse primo que foi muito solícito, ele tocou com a banda do primo. E é claro que nem todos os seus parentes o receberam de braços abertos. E o Paul logo descobriu que havia um lado obscuro em sua família biológica. A sua mãe biológica, Marie, bebia muito, e o seu pai, Gilbert, voltou da guerra na Coreia e se tornou um homem raivoso. Quando Gilbert faleceu, ninguém compareceu ao seu funeral. E após muitas trocas por e-mail com o irmão Fred, ele conseguiu o endereço da irmã e foi até ela, que morava em um trailer no outro estado. Eles conversaram um pouco e ela disse que não se lembrava nada sobre os gêmeos. Então, eles combinaram de sair no dia seguinte para conversar mais. Naquela noite, de repente, o Paul está no seu quarto de hotel, verifica seus e-mails e ele vê que havia uma mensagem do irmão Fred. Eram apenas algumas linhas. "Olá, Paul, tenho que ser honesto com você. Eu não estou interessado em conhecê-lo e nem estabelecer um relacionamento com você. Não estou convencido de que somos parentes, mas mesmo que fôssemos, eu me sentiria da mesma maneira. Então, por favor, não tente fazer mais contato comigo. Eu desejo ficar sozinho. Obrigado." No dia seguinte, quando ele foi ao trailer, ele bateu na porta várias e várias vezes, mas ninguém atendeu. Era meio-dia. O encontro era que eles iriam almoçar em outro lugar. Então ele esperou de novo, bateu mais algumas vezes, mas a Linda nunca apareceu. Ele nunca soube porque o Fred de repente o excluiu ou porque a Linda desapareceu depois do primeiro e único encontro. E haviam evidências que ilustravam que o Paul e a Jill foram muito negligenciados. Uma senhora então contatou o Paul e disse: "Olha, eu fui sua babá por uma noite." Essa revelação era explosiva, porque o que ela tinha a dizer era muito grande. Ela contou que em uma noite, ela tinha 15 anos na época, ela foi chamada para cuidar do Fred e da Linda. E quando ela chegou na casa, o Gilbert estava arrumado, Marie também, e a Marie disse: "Olha, eu tenho 2 filhos, eles estão dormindo lá no quarto, então você pode cuidar deles." E aí ela disse: "Tá bom, tudo bem." O Gilbert e a Marie saíram e de repente a babá descobre que há gêmeos na casa. E ela fala: "Peraí." Ela entra no quarto, ela vê 2 bebês em berços separados, eles estavam sujos, maltratados, e ela diz: "Por que ninguém me falou nada sobre gêmeos?" E ela sentiu que a situação do Paul era pior, então ela o pegou primeiro, deu banho, ela viu marcas de cigarro nos seus braços. Lembrando que quando o Paul foi encontrado em um carrinho, o seu olho estava roxo. E ela deu banho, alimentou, cuidou dos 2 gêmeos. E quando a Marie voltou, a babá disse: "Olha, eu encontrei os gêmeos, eu dei banho neles, eu alimentei eles." E a mulher ficou furiosa. "Como você ousa? Quem te mandou? Eu te falei para você cuidar do Fred e da Linda." A babá ficou tão desconcertada que ela saiu pela porta sem nem pegar o seu pagamento. Ela então disse à sua mãe o que viu, e a mãe disse: "Isso não é da sua conta." Ela ficou angustiada com aquilo, mas ela não podia fazer nada porque tinha 15 anos e ninguém queria ouvi-la. Ela carregou essa culpa por muitos anos. E quando encontrou o Paul, ela chorou, dizendo que queria ter feito alguma coisa, mas não pôde fazer. Outros membros da família deram relatos que se lembravam de ouvir os bebês sempre chorando. E pasmem, uma das declarações disse que chegou a ver os bebês sentados em uma gaiola. Não muito tempo antes dos gêmeos desaparecerem, o Gilbert e a Marie perderam a casa em que possuíam e foram forçados a se mover.
Ninguém sabe o que aconteceu. E sempre que os familiares perguntavam sobre a Jill e o Jack, o casal dizia: olha, outro membro da família está cuidando deles, quando na verdade parecia que ninguém estava. Aparentemente, depois de um tempo, as pessoas simplesmente pararam de perguntar. O Paul passou a acreditar que algo trágico poderia ter acontecido com a Jill e que isso poderia ter levado à decisão de se livrar do Jack, porque na cabeça deles, como explicariam o desaparecimento de um gêmeo? Então, vamos sumir logo com os dois? Nesse ponto, 2 anos depois, Paul conseguiu se reconectar com seus pais. Ele lentamente voltou a falar, conversar, o relacionamento passou a andar outra vez, mas infelizmente o Chester estava desenvolvendo demência. E essencialmente o pai que ele tinha neste ponto era o pai que ele conhecia antes da rivalidade acabar. Então isso foi um custo incalculavelmente alto. Muitas pessoas haviam dito para o Paul, quando tudo isso começou, que ele nunca encontraria nada, nem seus pais biológicos, ou até mesmo o Paul, e disseram: deixa pra lá, abandona isso, para com isso. Então naquele ponto, tudo isso era muito pesado, e pela primeira vez o Paul conseguiu se sentar com seus pais e realmente conversar sobre o que aconteceu. E então a Dora explicou ao Paul a sua visão dos eventos. Ela disse: quando colocaram você em meus braços, eu olhei para você e pensei: aqui tem um menino que pode ser não o meu filho, e se eu dizer não, ele vai voltar ao sistema. Então eu decidi te amar incondicionalmente. A Dora não sabia de fato se ele realmente era o bebê na época. Ela se sentiu muito pressionada com tudo que estava acontecendo. Havia toda uma imprensa violenta do lado de fora do escritório, e na época ela decidiu fazer a decisão, tomar a escolha que pensava ser o certo. O Paul então conseguiu entender que aquela sequência de eventos, a perda de um primeiro filho e depois a de um segundo, moldou a mãe do jeito que ela era. Sem contar que a Dora fez uma revelação muito triste. Ela disse que carregava uma culpa sem fim por entregar o Paul para a enfermeira. Mesmo sabendo que em um hospital é isso que você faz, a enfermeira diz: precisamos do seu bebê, você entrega o bebê. Mas ela não conseguia se perdoar por isso. A Dora também deu ao Paul um álbum de fotos e cartas que haviam sido repassadas pelos Eckarts, a família adotiva que cuidou dele por um ano e o batizou de Scott. Ele não sabia da existência daquelas fotos até então. Então, o pai do Paul, Chester, faleceu em agosto de 2017. E o Paul permaneceu falando com a sua mãe a cada 2 dias. A filha do Paul, a Emma, tinha 9 anos em 2018 e achava engraçado chamá-lo de Jack, às vezes só para provocar. Mas ele decidiu não mudar de nome na época. Ele pensava: não, eu vou ficar com o nome de Paul até encontrarem o Paul. No dia que encontrarmos o Paul, vou entregar a ele sua certidão de nascimento e então reivindicar a mim. Então, em um dia como outro, onde várias dicas, centenas delas chegavam, pistas que levavam a becos sem saída, um apito no celular do Paul tocou, significando que havia uma nova mensagem em seu site. A linha de assunto daquele e-mail era: esse é o bebê que você está procurando. O Paul abriu o e-mail e leu o restante da curta mensagem. Ele não sabe que o DNA da filha dele combinou com o DNA do seu irmão por meio de um banco de dados nacional. As filhas estão com muito medo de contar a ele. O Paul então disse: será esse bebê? Um homem agora de 55 anos, pai de 3 filhas, que vivia em uma pequena cidade ao norte de Michigan. E agora ele estava realmente intrigado, porque ele não sabia que seu irmão não biológico, David, colocou seu DNA em um site de genealogia. Quando ele implorou o irmão para fazer isso, o irmão havia se recusado. De qualquer forma, ele seguiu em frente e descobriu que o nome do bebê em questão era Kevin. 56 anos depois, veio à tona que Kevin era o verdadeiro Paul Fronzak. Em abril de 2019, 3 meses depois de confirmarem que o Kevin era o verdadeiro Paul, foi descoberto que o Kevin foi diagnosticado com câncer no pulmão e nos rins. Então, um dia, ele conseguiu uma foto do Kevin de quando era um adolescente. Quando o viu, imediatamente ele o reconheceu. Ele desenterrou uma foto do seu irmão David quando ele tinha mais ou menos a mesma idade e olhou para as 2 fotos com admiração. A semelhança era incrível. Mas ao descobrir sobre a vida de Kevin, ele soube que Kevin teve uma vida difícil. Ele cresceu acreditando plenamente que a mulher que o criou, Lorraine, era sua mãe biológica.
E mais tarde se soube que a mãe da Lorraine, Blunt, já havia sido auxiliar de enfermagem, o que pode ter sido a origem do uniforme de enfermeira da sequestradora. A Lorraine também passou muitos anos em Chicago, incluindo 1964, o ano em que o sequestro aconteceu. E então ela saltou para frente e para trás, entre lá e Michigan. Ela teve 3 filhos, um filho natural e uma filha que cresceu em Michigan, e quase 20 anos depois, o Kevin. Só que ninguém na família jamais soube que a Lorraine que aliás morava em Chicago, estava grávida. De repente ela se mudou para Michigan com o Kevin quando ele já tinha pelo menos 5 anos e surpreendeu até seus próprios filhos crescidos. A filha então perguntou: mãe, quem é esse garoto? E ela disse: é o seu irmão. Então ela se casou em Michigan com um homem chamado Bob e ele se tornou o padrasto do Kevin. Depois de terminar o colegial, o Kevin optou por não ir à faculdade e, em vez disso, foi direto trabalhar em um emprego. O lugar onde ele trabalhou foi uma fábrica e a profissão que escolheu foi a de maquinista, a mesma profissão do seu pai biológico, que ele nunca conheceu ou mesmo sabia sobre. O Kevin casou-se e teve 3 filhas e o casamento acabou em divórcio, pelo menos em parte, por conta da bebida do Kevin. As pessoas sabiam que quando o Kevin bebia, ele era abusivo. Quando não havia álcool envolvido, ele poderia ser um homem muito doce. E pior era que o Kevin cresceu em um lar onde a Lorraine também bebia muito, assim como o Bob. Ao que parece, uma das razões pelas quais o Kevin bebia tanto era porque ele sentia muita raiva por não ter um pai. Supostamente, ele foi informado que seu pai não queria nada com ele. Um ano se passou sem que o Kevin quisesse conhecer a sua mãe ou falar com o Paul. Então, um dia, quando a mãe, a Dora, estava fazendo uma cirurgia, o Kevin ligou, mas não tinha ninguém em casa. E ela ficou 3 semanas na reabilitação. E quando voltou, sua registradora, que era antiga, não havia registrado o número. Então, quando chegou o Natal, o Kevin ligou outra vez. E por acaso, o Paul e a sua filha estavam na casa. E ele ouviu a mãe atendendo e dizendo: Kevin, como você está? Estas foram as suas primeiras palavras. Ela e Kevin tiveram uma conversa calorosa e sem pressa que durou 10 minutos. Como o Paul estava lá, a Dora perguntou ao Kevin se ele gostaria de falar com o Paul, e ele disse não. Então Kevin sugeriu um momento no futuro em que ele poderia ser capaz de viajar para Chicago para conhecer a Dora pessoalmente. E a mãe disse: isso seria maravilhoso. Se você quiser fazer isso, pode funcionar muito bem. Eu estarei ansiosa por isso. Então, a ligação acabou. Passou-se muito tempo sem que eles tivessem notícias do Kevin. Ele e a sua família ainda não pareciam querer que o encontro acontecesse, principalmente as filhas dele. Isso foi esmagador. Ela se sentiu deliberadamente excluída e privada da chance de ver o seu filho. O Paul pediu desculpas para a mãe por não conseguir marcar o encontro e ela disse: olha, você não tem nada para se desculpar. Eu só tenho 2 filhos, você e o David. Então o Kevin fez uma segunda ligação para Dora algum tempo depois. Só que logo em seguida o Kevin descobriu que tinha um câncer, desta vez terminal. Em 24 de abril de 2020, a Dora recebeu uma ligação de uma das filhas do Kevin. Ela disse: senhora, meu pai está falecendo e ele gostaria de falar com você uma última vez. Então, ela passou o telefone para o Kevin, mas o Kevin não podia falar, ele estava muito doente. Então a Dora falou tudo, e ela garantiu ao filho que o amava e que tudo ficaria bem. Um dia depois, em 25 de abril de 2020, 7 anos depois, do dia em que Paul veio a público com a história no ano de 2013, o Kevin faleceu com a sua família reunida ao seu redor. Foi um grande golpe para o Paul, porque ele nunca teve a chance de conversar com o verdadeiro Paul. Ele queria tanto conversar com ele sobre o pai, sobre as experiências, as coisas em comum. E conforme outras descobertas aconteciam, veio à tona que a mãe do Gilbert, o pai do Paul, Jack, a Berta, mantinha uma espécie de livro de lembranças dos netos. E haviam várias fotos da família toda. Mas eles perceberam que algumas páginas desse livro foram arrancadas. Justamente a parte em que indicava que ali estavam as fotos dos gêmeos. A Jill foi declarada como desaparecida mais de 50 anos após o seu nascimento, quando Paul fez uma queixa na polícia.
As autoridades nunca fizeram nada para ajudá-lo e nunca moveram uma palha sequer para desvendar qualquer sinal de sua existência. O Paul chegou a encontrar uma mulher chamada Jill, que se parecia com um desenho da projeção de uma gêmea dele, e ela nasceu no mesmo dia e tinha muitas coisas semelhantes, incluindo um passado misterioso. Eles se comunicaram e fizeram um teste de DNA, então o sonho acabou, quando o teste apontou que eles não eram irmãos. Foi decepcionante. Então, para piorar, houve mais uma reviravolta. Antes dos gêmeos nascerem, veio à tona que outro bebê também nasceu, um bebê chamado Richard. Então Paul descobriu que tinha mais um irmão que também estava desaparecido. E esse irmão também foi incluído nas buscas e ele esperava muito que os dois estivessem vivos. Ele então visitou o cemitério dos pais biológicos, tentou dar um desfecho para essa parte da história e ele disse: olha, eu não me arrependo de nada. Eu sinto que isso era o que eu tinha que fazer e isso me fez sentir em paz. Sabe, os meus pais verdadeiros não eram pessoas legais. E eu sou grato a Dory e o Chester por terem me adotado, porque isso me permitiu ficar com eles e eles salvaram a minha vida. Isso tudo me ajudou a entender coisas sobre mim mesmo, porque nunca consegui me acalmar e ficar em um lugar só. Os primeiros anos da minha vida realmente moldaram quem eu sou, e eu sou capaz de me afastar de qualquer pessoa, de qualquer trabalho, de qualquer situação, sem nunca olhar para trás. E agora eu entendi o porquê. Porque foi o que aconteceu comigo. Eu tive 3 infâncias, 3 identidades em uma idade tão jovem. Eu fui Jack, Scott e então Paul. Foi uma questão de adaptação, de sobrevivência e de chegar ao dia seguinte. As filhas do Kevin não quiseram que seus rostos viessem a público, mas elas disseram: olha, nossa avó está sendo acusada de ser sequestradora, mas ninguém sabe os fatos. Ela não era essa pessoa horrível. E sabemos que há mais explicações. Ninguém sabe como o bebê realmente parou nas mãos dela e não podemos ficar julgando. A mãe do Paul voltou àquele dia, reencontrado, e ela disse: se eu dissesse não, eu teria que viver com isso a vida toda. E se eu dissesse sim, eu teria que viver com o Paul a vida toda. E eu vivi em paz, porque independente do que havia acontecido, eu sabia no meu coração que eu fiz a decisão correta. Eu não senti que tinha que procurar por outra coisa, porque senti que a resposta estava bem ali. Eu tenho 2 Pauls. O Paul continua na busca pela Jill e pelo seu irmão, e ele lançou 2 livros contando a sua história. Bom, eu imagino que deve ser muito difícil descobrir que você foi roubado dos seus pais no hospital e depois então descobrir que, na verdade, o bebê que foi devolvido não era você e você cresceu com toda essa vida que não deveria ser sua. O lado bom de tudo isso é que, graças a Deus, ele acabou com os pais certos que o criaram numa educação maravilhosa. A questão é que, quando você olha para tudo isso, há uma série de ocorrências aqui que são muito incômodas. Primeiro, o papel do FBI nisso tudo é nojento. É muito impressionante porque antes de começar os casos criminais, eu tinha uma visão do FBI que era de outro mundo. Meu Deus, talvez se me convidassem para ser agente disfarçado, eu até aceitaria. Eu realmente tinha uma fascinação pelo FBI, eu achava que, uau, que confiança que eu tinha na agência. Então, eu comecei a ver umas coisas antes de fazer casos criminais. Eu acompanhei de perto uma situação no ano de 2020, que o FBI era necessário, e eu me perguntava: ué, cadê o FBI aqui? Cadê o FBI para investigar isso e tal? Eu lembro que foi a grande primeira decepção que eu tive aqui, porque muitos analistas na época, eles tinham esse mesmo questionamento. Eles disseram: por que o FBI não está se envolvendo nisso? Não faz sentido. O silêncio do FBI foi estrondoso e, assim, perturbador, porque o silêncio do FBI só poderia significar uma coisa: a agência, de fato, não devia estar comprometida com o povo americano como parecia. Foi um dos primeiros choques de realidade com uma figura tão heróica no qual eu fantasiei ao longo de toda a minha infância e, consequentemente, juventude também. Depois que eu comecei a trabalhar com os casos criminais, eu passei a observar que realmente era bom no FBI eram aqueles casos que não envolviam a agência toda, mas 1, 2, 3 agentes em particular investigando um caso, e então daí saía alguma coisa boa. Mas os casos que envolviam a agência como um todo, incluindo esse caso na documentação da assinatura do Paul, quando ele foi entregue para Dory e para o Chester,
a assinatura no documento é daquele famoso J.R. Edgar. Todos os casos que eu esbarrei aqui que envolviam o poder da agência como um todo, muitos nomes grandes, todos os casos, sem exceção, que eu abordei aqui no canal, só mostraram o pior do FBI. Desde encobrimentos absurdos, acobertamentos criminosos e, basicamente, uma agência que fazia de tudo e continua fazendo, ao que parece, o que é bom para sua imagem, para sua reputação, que se dane a verdade, porque basicamente eu me pergunto o que realmente é o FBI, porque se um caso tomar uma proporção, se o caso tomar, de repente, algo em que os grandes poderosos se envolvem, nós não vamos poder confiar de certo na agência, porque esse tipo de comportamento aqui não é algo isolado, é algo que vem acontecendo. Quando você vai olhar para a história, você descobre que figuras importantes nos Estados Unidos foram eliminadas pelo FBI, o FBI envolvido nisso, o FBI envolvido naquilo, o FBI envolvido em tudo de errado. E o comprometimento com a verdade, com o povo americano, realmente é só um mito. Quando você vê nessa história que simplesmente o FBI e as autoridades resolveram fazer um pacto de silêncio, você se pergunta como eles ousaram fazer isso? Quem eles pensam que são para fazer tal atitude? O fato e outro problema aqui é que mais de 50 anos se passaram desse caso e o FBI não fez absolutamente nada quando eles reabriram o caso. Foi o Paul, através de seus esforços, que simplesmente esbarrou na maior parte das respostas. Aliás, as autoridades não descobriram nada. Foi o Paul e a equipe que chegaram no Kevin, que chegaram na Jill, em todos os outros. O FBI não fez nada, o FBI não faz nada. Isso aqui é tão grave, é um agravante, porque nós estamos falando de uma agência que basicamente faz o que quer e ninguém faz nada, não há processos, não há prisões. Isso deveria jogar um escrutínio sobre a agência para passar uma mensagem clara de que algo maior aconteceu e ainda está acontecendo. De que se a reputação do FBI é mais importante que o povo americano, ou então que a verdade de uma circunstância tão infeliz como essa, significa que o que as pessoas pensam que sabem não é a verdade. Porque o que nós não sabemos, com certeza, é pior do que imaginamos. E todas essas pessoas envolvidas nessa mentirada, que já perderam a sua vida, inclusive a maior parte delas, deitou na cama durante anos, sabendo que o segredo horrível estava escondido, que um garoto ainda estava desaparecido e outro havia assumido seu lugar. É um pouco triste chegar nesse ponto de reflexão, mas eu acho que é essencial. De, oficialmente, ter uma conclusão hoje palpável de que o FBI não é uma instituição confiável de forma alguma, e não apenas por conta desse caso, mas por causa de vários outros. Pessoalmente, se eu fosse o Paul, eu processaria a agência e exigiria milhões de dólares. Uma reparação que, no mínimo, devida toda a dor que eles causaram. É muito impressionante, e o que é mais impressionante para mim, olhando para vários casos, eu vejo que hospitais são processados quando são descobertos, polícias locais são processadas, delegacias de polícia, até presidentes já foram processados, já vimos isso nas mulheres do presidente. 1001 instituições dos Estados Unidos, 1001 instituições americanas são processadas, mas o FBI, eu nunca vi nada. Ninguém é processado, parece que eles fazem tudo e um pouco mais, e não sei se há uma blindagem do tipo, aqui ninguém nos processa porque nós somos os intocáveis. Outro fator irritante para mim também são as filhas do Kevin, que basicamente estavam passando a mão em tudo que aconteceu e tipo dizendo, não, entendeu? A gente quer um desdobramento mirabolante para justificar tudo isso. Nossa avó não é a sequestradora. Sério, em que mundo elas vivem? Essa mulher é a sequestradora. Ela é assim, tá tudo tão claro. Tanto o fato dela aparecer com um bebê que ninguém sabe. Um bebê aparece 5 anos depois e você ainda acha, não, a gente não sabe as circunstâncias. Realmente, nós não sabemos as circunstâncias de quanto tempo ela planejou entrar num hospital e roubar o primeiro bebê que aparecesse. Isso a gente não sabe, porque foi ela que roubou. Simplesmente, se você aparecer hoje com um bebê que não é seu, você é um sequestrador, você é uma sequestradora, você está envolvido em um sequestro de bebê. Essa é a verdade.
Parem de querer passar pano e querer trazer justificativas. Se essa mulher estivesse viva, eu acho que ela não seria processada, porque isso foi perguntado pro FBI, que foi dar entrevista na TV. Não fizeram nada para ajudar no caso, mas eles estavam lá dando entrevista como se tivessem ajudado, mas não ajudaram em nada. E ainda, aí perguntaram para eles, vocês processariam? A gente teria que ver, não sei o quê. Então, basicamente, dizendo em rede nacional, se você sequestrar um bebê e se passar 50 anos, você não é mais processado. Se essa mulher estivesse viva, eu gostaria de vê-la na cadeia, eu gostaria de assistir às audiências do julgamento, e uma pessoa dessa tem que ser processada. Não interessa se passou 30, 50, 100 anos. Ainda é crime. Vidas foram destruídas aqui, situações, dor e sofrimento que levou muitas pessoas a ser atingidas por ocorrências que elas nem sabiam que estavam chegando ou por que aquilo estavam acontecendo, mas tudo era decorrência do papel inescrupuloso de uma mulher que simplesmente decidiu roubar um bebê. E o pior é o seguinte, que já é pelo menos a segunda história que, nesse momento que eu gravo envolvendo sequestros de bebê. Tem aquele caso inacreditável da mulher que reconheceu a sua bebê sequestrada vários anos depois em uma festa de aniversário. E tanto nesse caso como naquele, nós vemos outra coisa em comum aqui. A família é super conveniente. Então, assim, é a coisa mais fácil do mundo. Eu fico me perguntando isso. Será que se eu aparecesse hoje com um bebê, eu sei que minha mãe e meus irmãos não iam aceitar, mas será que meus outros parentes também ninguém ia fazer nada? Todo mundo ia, de onde saiu esse bebê? Falar é meu. E todo mundo, ai que bom, é assim, todo mundo acredita fácil assim? É isso? É assim, é chocante como as famílias são convenientes com um sequestro desse. Desde que não aconteça comigo, tudo bem, sequestra e cria o filho como se fosse seu, que a gente não tá nem aí. Isso assim é tão absurdo. E sem contar que, assim, com o nível daquele sofrimento, nós estamos falando de vizinhos, de pessoas que vão comentando, de pessoas como a mãe daquela babá, coitada, que simplesmente isso não é da sua conta, não vamos fazer nada, de ver que algo errado com os gêmeos, eles desaparecem, ninguém vai na polícia, ninguém pergunta, assim é fácil. Você olha para algumas circunstâncias e você fica chocado em como é fácil fazer o mal. Você some com 2 bebês, e ninguém pergunta nada. Você aparece com um bebê em outro lugar e ninguém questiona nada. E tá tudo certo, tá tudo bem. É a vida, isso acontece todo dia. Por que não aconteceria aqui? E essas moças podem se enganar o quanto quiserem. Porque lá no fundo elas vão ter que reconhecer que, por mais que a avó, pra elas, pode ter sido uma boa avó, a mulher era um monstro. Porque quem sequestra um bebê, cria ele como se fosse seu e ainda diz, olha, teu pai não quis saber de você, enquanto na verdade o pai ficou sofrendo porque o bebê foi sequestrado e depois outro foi colocado no lugar, nem sabia daquilo tudo, é um monstro, é um monstro. É uma pessoa que olha e mente descaradamente, é um egoísmo sem tamanho e não há nada no mundo que justifique tal atitude. Olha, eu vou dizer pra vocês, o único tipo de sequestro que eu concordaria é o caso da família Turpin. Se aqueles meninos, se todas aquelas crianças tivessem sido sequestradas quando eram bebês, aquele sequestro era o único que faria sentido. Porque daí quem tem o azar de ter pais tão monstruosos que vão te prender com correntes, realmente, se o serviço social não faz nada, então que alguém sequestre para dar uma vida melhor. Porque se não for o caso, não tem justificativa nenhuma. É egoísmo, é narcisismo, é simplesmente, sabe... Não sei, não quero engravidar de novo, não quero me envolver com ninguém, é mais fácil sequestrar o filho de outra pessoa. E olha que isso não é um crime de 2019, 18, desses anos egoístas em que vivemos. É um crime de 1950, 60. Se eu fosse promotor, esse tipo de pessoa estaria lascada, porque eu processaria e pediria uma pena severa. Eu não deixaria... Ai, mesmo se no caso Kevin, não, por favor, não processa minha mãe, eu não... Desculpa, você foi encontrado, mas ela tem que pagar. Eu processaria e eu penso que tem que ser processado, tem que ser condenado, tem que ficar atrás das grades. Isso é um crime e para mim passar 30 anos não ameniza o que aconteceu, não simplesmente alivia tudo. Ai, nos reencontramos, reconectamos. Quer saber? Fica por isso mesmo, porque isso simplesmente transmite uma mensagem de que sequestrar, ser o sequestrador, entrar no hospital, tirar o bebê dos braços de uma mãe, está tudo bem. Se passar alguns anos, se você criar aparentemente bem, tá tudo bem. Qual é o problema nisso? O que tá de errado aqui? Outro ponto ruim nessa história é o preço que o Paul, o Jack, pagou para encontrar a verdade. Perder, mesmo que temporariamente, um relacionamento com os pais e irmão, depois um casamento que desabou, você olha e
se percebe no meio de uma busca incansável, porque aí realmente a situação dele é bastante agoniante. Se fosse você hoje que descobrisse estar na exata posição em que ele esteve e ainda está, o que você faria? É complicado. Nós conversamos aqui quando eu estava abordando essa história com a minha família e nós perguntamos a seguinte questão: se um de nós fôssemos sequestrados, gostaríamos de saber a verdade? Gostaríamos de conhecer os pais biológicos? E você nunca sabe como você vai se sentir até que você esteja numa mesma posição. Quando se faz uma análise dessa com lentes olhando pela questão ética e também por todo um contorno psicológico das vítimas envolvidas, das pessoas que sofreram e das pessoas que perderam muito aqui, você se vê em um quadro onde no final não há vencedores. Só há pessoas que perderam e continuam perdendo. O Paul está fadado a persistir na busca da sua irmã gêmea, porque isso aqui é uma bomba gigantesca. Você descobrir que não apenas tem um irmão, mas tem um gêmeo. Depois há também as questões envolvendo a verdade terrível sobre seus pais. Pais que simplesmente te abandonaram e tanto faz o que lhe acontecer ou não, isso não é da nossa conta, não importa, não é problema nosso. O que tudo indica é que os maus tratos dos pais para com os bebês, simplesmente abandoná-los lá nos berços ali e deixar com que a babá descobrisse por conta própria, indica que de alguma forma eles estavam pensando, bom, vamos deixá-los aí sujos e sem comida, quem sabe eles perdem a vida de fome. Quando isso não aconteceu, às vezes era demais, algumas pessoas não conseguem sufocar a outra até a outra dar o último suspiro, elas não conseguem, né, tirar a vida de outra pessoa diretamente, então, bom, por isso que tem gente que contrata. Às vezes não é porque a pessoa simplesmente, não, é que eu quero me livrar e tal. É porque ela não tem coragem de fazer com as próprias mãos. Então ela coloca alguém para fazer no lugar dela. E o caso deles era simplesmente isso. Parece que em um dos depoimentos que o Paul descobriu, a mãe dele, biológica, havia comentado com alguém que estava cansada de, ano após ano, ter um filho atrás do outro. Então é assim que você resolve esses problemas de cansaço, abandonando um e talvez tirando a vida da outra, vai saber. O nível de responsabilidade aqui só não é maior do que o nível de maldade. E não apenas de duas pessoas, esse casal, mas cúmplices, os familiares que viam os bebês, ou melhor, que simplesmente notaram o sumiço e ninguém vai à polícia, ninguém denuncia. Depois nós temos as autoridades, que são mais criminosas do que eles, porque nós estamos falando de autoridades. E o mais triste é ver que o egoísmo está no sangue dessa gente. Porque o fato da sua família biológica se recusar a lhe dar qualquer informação ou falar com você, como o Fred e a Linda fizeram, é nojento e, ai, mas você não entende do lado deles, do ponto de vista deles, como eles estão se sentindo. Gente, me poupe. São crescidos, as pessoas precisam evoluir e lidar com as circunstâncias da vida. Se eu descobrisse hoje que, Deus me livre, um bebê da minha mãe foi sequestrado no hospital e ele aparecesse hoje e dissesse, olha, sou eu, não sei o quê, eu vou bater a porta na cara deles e não quero saber de você, não quero saber de nada, fique fora da minha vida. Não! Esse não é o tipo de reação de uma pessoa genuína, ou melhor, de uma pessoa de caráter. Essa reação do Fred e da Linda só me faz pensar o pior deles, que provavelmente eles em algum momento souberam de alguma coisa e falaram, quer saber, vamos fazer questão de esconder. Não queremos nada disso. Às vezes nós vamos descobrir quem certas pessoas são quando observarmos as reações que elas terão mediante as circunstâncias impossíveis. Aquelas circunstâncias que ninguém pediu, que ninguém esperava, que ninguém queria, que ninguém buscava, mas que simplesmente bateram na porta delas. E de alguma forma elas precisam lidar com isso. A vida é assim mesmo. São circunstâncias que vão chegar na sua porta e você vai ter que tratar aquilo da melhor maneira que poderia. Eu já tive que me envolver em várias situações que eu não queria, que eu nunca pedi, que eu falei, não, sabe, não me lembro do dia em que eu sonhei com isso. Mas ainda assim eu tive que ajudar, tive que envolver, tive que fazer, tive que cumprir com a minha parte daquilo que me era devido, era esperado. É mais fácil, eu sei que é sempre mais fácil não se envolver, ficar longe, distante, escondido, é oculto, não é aqui, vai embora. Mas o fato é que lidar com o que se revela verdade muitos anos depois vai te transformar em uma pessoa melhor ou vai extrair o pior de você. É muito fácil achar toda a busca do Paul linda e triste ao mesmo tempo, enquanto você
simplesmente não consegue promover uma autoavaliação para se identificar qual seria o seu papel aqui. Qual seria a sua reação, qual seria a sua escolha, o que você faria se fosse uma pessoa que de um dia para o outro acordaria e descobriria que foi arrastada para essa trama, descobrindo segredos dos seus pais, dos seus avós, coisas ocultas que estão no passado, que você talvez nunca tivesse ouvido falar ou estava desconfiando, mas que agora vieram à tona, vieram à luz. Gente que vai simplesmente acobertar os antepassados e diz, não. Tem alguma explicação. Eu ouvi que meu avô, sei lá, disparou numa pessoa, foi a sangue frio, mas tem alguma explicação. Tem alguma explicação para isso. Meu avô foi uma boa pessoa comigo, foi um ótimo avô, tudo bem. Mas ele foi uma pessoa terrível com outra pessoa. Às vezes tem circunstâncias do passado que influenciam diretamente em quem você é, através das heranças. E heranças que nós recebemos e herdamos sem a opção de escolha. Mas a partir do fato que temos consciência delas, podemos optar por resolver essa herança e então abrir mão dela caso seja ruim, mas apenas depois de encarar a verdade. E não de jogar um pano por cima de tudo, falar vamos ocultar isso debaixo do tapete e fazer de conta que nada aconteceu. Porque a verdade é que aquilo está acontecendo. E o que aconteceu no passado é como se tivesse acabado de acontecer, aqui e agora. E aí no final, a reflexão mais incessante desse caso é que há um menino que foi roubado e um menino que foi jogado fora. O menino que foi colocado no lugar do outro e que no fim foi o herói, que desvendou tudo e um pouco mais. Às vezes, alguém precisa vir de fora da história original e biológica para remexer no passado de algumas pessoas que não querem mais encarar ou pretendem esconder os fatos. Às vezes, é alguém de fora que faz o que ninguém que está dentro quer ou pode fazer. Às vezes, é alguém de fora que age, enfrenta, luta, briga, guerreia e bate de frente, mesmo quando todos já se foram ou desistiram. Às vezes, é alguém de fora que por acidente é colocado dentro, mas através da coragem prova que aquela família é realmente o seu lugar. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe. Esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser. A gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo. Você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui. É muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!